E para falar sobre imposto de renda, recebo a partir de agora o contador e presidente do Sescom Goiás, o Edson Cândido. Boa tarde, Edson, seja bem-vindo. A todos. Prazer estar aqui com vocês. Prazer te receber e boa tarde também para Jéssica Dias. Oi, Ana, ótima tarde a você, ao doutor Edson, a todos que nos acompanham aqui no Tom Maior. Um bom restinho de quarta-feira. Sim, bom restinho de quarta-feira para nós. Doutor Edson, queria que você começasse explicando para a gente, para aquelas pessoas que nunca declararam imposto de renda, estão até ouvindo falar disso, mas não sabem o que é. O que é o imposto de renda? Bom, o imposto de renda, o próprio nome já diz, no Brasil, é um imposto que é pago sobre as rendas, sobre os ganhos da pessoa física e das pessoas jurídicas. Hoje vamos falar em específico da declaração de imposto de renda pessoa física. O imposto de renda ele é pago todos os meses e agora, na realidade, o que nós fazemos é uma declaração de ajuste, ela é chamada declaração de ajuste do imposto de renda da pessoa física. Então, esse momento é o momento do acerto. Quem pagou a mais vai receber uma restituição, quem pagou a menor ou não pagou vai pagar a diferença, vai pagar o imposto devido apurado nessa declaração de ajuste. Edson, quando começa o prazo para quem tem que declarar, fazer essa declaração, E quais são as regras, quem é obrigado, então, a declarar imposto de renda neste ano? Muito bem. Jéssica, durante mais de 20 anos, a Receita foi inflexível quanto a prazo. Então, o prazo inicia-se no primeiro dia útil do mês de março e termina às 23 horas, 59 minutos, 59 segundos do último dia útil do mês de abril. Então, a grosso modo, de 1º de março a 30 de abril. No ano de 2020, por conta da pandemia, houve uma flexibilização desse prazo e o prazo foi prorrogado para junho. Esse ano, 2021, imagino eu, e a Receita Federal deve anunciar nesse momento, deve estar anunciando agora, nesse momento, as regras para a declaração do imposto de renda de 2021 e imagino eu que esse prazo será mantido de 1º de março até o último dia útil do mês de abril, até dia 30 de abril. Então, eu creio que esse prazo será mantido. Pois bem, sua segunda pergunta, quem é que está obrigado a fazer a declaração de ajuste, a declaração de imposto de renda? Todas aquelas pessoas físicas que receberam no ano de 2020, muito importante, 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2020, rendimentos tributáveis no valor de R$ 28.559,70 ou mais, que são rendimentos tributáveis, são salários, são rendimentos de honorários para os profissionais liberais, são rendimentos de aluguéis, são rendimentos de pensão alimentícia, são rendimentos de aposentadoria, todos esses rendimentos recebidos pela pessoa física, que não são listados na categoria de isento. Isentos seriam lá as indenizações, os prêmios de loteria, que já é retido na fonte e ele é declarado lá como exclusivamente na fonte, indenização de seguro, saque de FGTS, tudo isso é rendimento isento. Então, todos os demais são rendimentos tributáveis. Quem teve rendimento no ano passado acima de R$ 28.559,70 está obrigado. Quem teve ainda rendimentos isentos, esses que eu falei, FGTS, seguro, etc., acima de R$ 40 mil no ano, não interessa se foi num mês só, se foi diluído no ano todo, está obrigado. Quem teve posse ou propriedade de bens, de conjunto de bens, e aí não é só imóveis,
né? Pode ser automóveis, imóveis, a posse, não só a propriedade, mas a posse, acima de R$300 mil, esse valor em 31 de dezembro de 2020, também está obrigado. Quem vendeu algum imóvel e que apurou ganho de capital, né? Vendeu algum imóvel com um valor maior do que o valor que ele comprou, também está obrigado. Quem operou na Bolsa de Valores com qualquer valor, Bolsa de Valores e criptomoeda com qualquer valor, se operou com R$10, está obrigado a apresentar a declaração de imposto de renda. Então, a grosso modo, são esses. Aí tem mais quem operou e quem teve receita de atividades agropecuárias, né, acima de R$124 mil, e aí sucessivamente. Mas o que atinge aí 99% das pessoas são esses que eu listei. Tá certo. Nós estamos conversando com o contador e presidente do Sescom Goiás, o Edson Canto. Jéssica. Então, chega a hora de declarar e cada pessoa vai ali surgindo várias dúvidas. E muitas pessoas que não têm um emprego formal, são os micros empreendedores individuais, quem é MEI, como que eles devem fazer a declaração deles também? É diferente? Olha só, o MEI tem duas situações. O MEI é uma pessoa jurídica, o MEI é uma empresa, tem um número de CNPJ. Então, é uma pequena, uma nanoempresa, porque é menor do que a microempresa, mas a receita dessa pessoa jurídica, dessa empresa, dessa pequenina empresa, ela tem que ser declarada na declaração própria, lá em maio, na declaração do MEI. O dono do MEI, o empresário microempreendedor individual, tem que apresentar a declaração agora, se ele se enquadrar em qualquer um desses tópicos que nós falamos, né? Então, porque o MEI ele pode faturar até R$81 mil no ano. Não quer dizer que o empresário teve um rendimento de R$81 mil. Ele teve lá os seus custos, ele pode ter um empregado, ele tem uma série de descontos que ele faz e que aí, se ele tiver recebido dessa nanoempresa, dessa pequena empresa, chamada microempreendedor individual, acima de R$28 mil, ele está obrigado a fazer a declaração agora da pessoa física. E depois, no mês de maio, obrigatoriamente, independente do valor que o MEI tiver arrecadado, tiver tido de receita durante o ano, obrigatoriamente, em maio, ele tem que fazer a declaração do MEI. E, presidente, como que as pessoas físicas, elas devem declarar as pensões recebidas, por exemplo? Bom, Jordana, a pensão é um rendimento tributável. A pensão, a aposentadoria, né? Você vai declarar lá na ficha de rendimentos tributáveis. Vai declarar quem é que pagou e como pagador, como fonte da receita, e lançar lá esse valor. Vamos fazer aqui um parêntese. Às vezes, não é incomum, né? Há uma separação, ou até mesmo o pai ou a mãe paga a pensão para um filho menor. E esse filho menor está sob a guarda de um dos pais. Vamos usar como exemplo, vamos dizer que a mãe pague pensão para o filho e o filho está sob a guarda do pai. Ok. Para o pai declarar essa criança, esse menor, como seu dependente e deduzir da declaração de imposto de renda dele o valor como dependente, as despesas que ele teve com esse dependente, de médico, de dentista, de hospital, de escola, etc., ele tem também, na contrapartida, que lançar a receita que é dessa criança na declaração dele e oferecer isso à tributação. Então, há que se fazer aí uma análise se compensa fazer essa declaração, colocando uma criança que recebe pensão alimentícia como dependente,
porque às vezes a receita da pensão pode ser maior do que as despesas dedutíveis que esse dependente vai levar para a declaração. Presidente, mas falando dessa forma sobre decidir se coloca ou não essa pessoa como dependente, a gente pode decidir e escolher o que declarar na declaração do imposto de renda? Nesse caso, sim. Imaginemos um casal, tá? Um casal que ambos tenham renda. Eles podem fazer a declaração em conjunto ou separado. E se fizer em conjunto esse ano, o ano que vem pode fazer separado e no próximo ano fazer em conjunto de novo. Então, essa é uma decisão ano a ano, tal qual a decisão de lançar como dependente quem é que pode, né? Esposa, filho, pai, avó, aquelas pessoas que a lei lista lá quem é que pode ser lançado como dependente. Essa é uma escolha do declarante. Se eu resolvo não declarar meu filho como meu dependente, porque ele teve uma receita, né, não só de pensão, ele teve uma receita de pensão e uma outra, ou não, etc. Mas ele, independente, sozinho, se ele se enquadrar naquelas condições de obrigatoriedade, inclusive no pagamento de pensão, ele tem que fazer a declaração de imposto de renda. Não importa se ele tenha 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos. Ele é um contribuinte, ele tem CPF e ele teve rendimento. Então, filhos com mais de 18 anos também podem ser declarados como dependentes? Filhos com mais de 18 anos até 24 anos, se estiverem cursando faculdade. Até 18 anos no ano da declaração, pode ser declarado como dependente a qualquer momento. E acima de 18 anos, até 21 anos pode ser dependente. Acima de 21, até 24, se estiver cursando uma universidade. E empréstimos bancários, dívidas, também tem que ser declarado? Tudo. Assim como se declara os bens, também se declaram as dívidas. Bom, um dos documentos que deve ser buscado para fazer a declaração do imposto de renda é um documento chamado Informe de Rendimento, que é fornecido pelas empresas, né? Quem é funcionário, quem é empregado de uma empresa, a empresa tem até depois de amanhã, até o dia 20, sexta-feira, 26, 27, 26, né? Até sexta-feira para entregar esse informe de rendimento. E os bancos também têm, todos os bancos que você tiver conta, que você tiver alguma operação, todos os bancos têm a obrigação de entregar para você esse informe de rendimento. Geralmente está à disposição lá na página do banco, lá enfim, na página, no portal do banco, né? Você entra e já baixa essa declaração. Lá, no caso de transações bancárias, vão estar especificados todas as operações que você fez, inclusive as dívidas que você tem em 31 de dezembro, com os rendimentos que você teve com alguma aplicação financeira e aí sucessivamente. Então, esse informe de rendimento é um documento básico para a declaração. Nós estamos conversando com o contador e presidente do Sescom Goiás, o Edson Cândido. Presidente, e quais são os gastos médicos que nós podemos colocar que podem ser abatidos, né, na declaração do imposto de renda? Muito bem, Jordana. Gastos com médico, dentista, hospital, clínica, fisioterapeuta, enfim, profissionais de saúde, de maneira geral, todos os gastos, todos. Então, eu tive uma cirurgia e eu gastei aí 600 mil reais. Eu posso declarar e deduzir os 600 mil reais na minha declaração. Isso do titular e dos dependentes. Agora, eu resolvo não declarar o dependente, eu não posso declarar essa despesa.
tá? É atrelado a quem fez a despesa, para quem foi destinado aquela despesa à declaração do dependente. Então, gastos com médico, dentista, hospital, etc., 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 todos e não tem limite. Gastos com educação própria e dos dependentes. Você tem que declarar o valor que pagou, mas só deduz R$ 3.561,50 por ano. Nós vamos encontrar algumas escolas, e não poucas, que esse é o valor que se paga por mês. E só se pode deduzir R$ 3.561,50 na declaração do ano. Material escolar não é dedutível. Curso de idiomas, cursos de línguas, etc., não são dedutíveis. Cursos preparatórios para concurso, etc., não são dedutíveis. Então, o que são dedutíveis são os cursos da educação básica, os cursos universitários e, agora, recentemente, os cursos de pós-graduação, mas só apenas os de formação. Presidente, e falando sobre restituição e quando a gente paga, né? Quando que a gente sabe que seremos restituídos e quando nós devemos pagar? Bom, no preenchimento da declaração de ajuste. E aí muita gente fica... Eu me deparo todos os anos com isso no escritório, quando vamos fazer as declarações, e às vezes pessoas que durante o ano não contribuiu, não teve nenhum centavo retido, não pagou um real de imposto, e diz, olha, o meu colega, o meu irmão, minha mulher teve restituição, por que eu não tenho? A restituição, o próprio nome já diz, você pagou a maior e está restituindo, está recebendo de volta. Então, quem é? O exemplo mais clássico são os assalariados, né? São as pessoas que são empregadas, né? E que têm aí vínculo empregatício, têm carteira assinada, que tem um rendimento acima de 2 mil e poucos reais, isso incide em imposto de renda. Todos os meses você vê lá no seu contra-cheque, imposto de renda retido na fonte, R$ 1.000, R$ 500, R$ 800, R$ 3.000, etc. Depende do valor do rendimento. Quando você lança isso, você lança esse valor do imposto como já pago. No caso de quem tem aluguéis, por exemplo, quem tem aluguéis com valor de recebimento de aluguel acima de um determinado valor, próximo de R$ 3.000, todos os meses ele é obrigado a fazer o chamado carnê-leão. Ou seja, ele oferece, ele confessa, através dessa apuração do carnê-leão, que teve aquele valor, faz a retenção e recolhe, mês a mês, de janeiro a dezembro. Quando ele lança na declaração, ele fala, eu já paguei tantos R$ 1.000 de imposto através do carnê-leão. Estão aqui os comprovantes. Ok, eu preencho, uma coisa são rendimentos, e sobre esses rendimentos incidem o imposto de renda retido na fonte pagadora. Eu lanço os rendimentos, lanço esses impostos que já foram antecipados. E aí eu lanço as deduções, as despesas médicas que nós falamos, que elas não têm limite. Se alguém teve uma despesa médica grande, se alguém teve uma despesa com dentista grande, mais o valor por dependente, mais o valor os R$ 3.561,50 que é deduzido das despesas escolares de cada um e aí sucessivamente, e ao final chega-se à conclusão de que o meu resultado tributável é menor do que, e aplicada a alíquota é menor, o que eu teria de pagar de imposto seria menor do que aquilo que eu já paguei. Então, essa diferença a Receita devolve para o contribuinte corrigido a partir de 30 de abril. Então, apura-se e a partir de 30 de abril começa a incidir
uma correção monetária. O ano passado foi mantido o calendário de restituição, foi mantido o calendário das parcelas de restituição e a Receita restituiu a partir de 29 de maio, e geralmente o calendário é 29 de maio até 30 de setembro, último dia de maio até 30 de setembro, esse calendário de restituição do imposto de renda que foi pago a maior. Edson, e qual a sua dica para quem vai fazer a declaração de imposto sozinho, sem a ajuda de um profissional? Quais são os principais pontos que essa pessoa tem que ficar atenta? Bom, Jéssica, o programa ele é bastante autoexplicativo, não resta a menor dúvida. Agora, existem essas situações que nós já falamos de algumas aqui, né? Por exemplo, se compensa lançar o meu pai ou meu filho como meu dependente, em razão dele ter tido um rendimento e talvez não compense, eu vá pagar mais por lançá-lo como meu dependente, né? Compensa eu fazer a declaração em conjunto com a minha esposa, com meu marido. Essas análises elas têm que ser feitas com uma visão bastante profissional, bastante acurada. Quem teve venda de algum imóvel teria que ter apurado o ganho de capital. Então, a forma de lançar isso na declaração do imposto de renda tem que migrar. Quem teve rendimentos de aluguéis ou o profissional liberal que tem um valor de rendimento um tanto maior, tem que ter recolhido o carnê-leão. Se não recolher e oferecer a tributação, a Receita vai desconsiderar o que você ofereceu a tributação, vai retroagir a janeiro do ano passado, te cobrar o imposto mês a mês. Então, é realmente uma situação que requer um conhecimento bastante acurado. Para os contribuintes que têm aí uma única fonte de renda, não teve nenhuma transação imobiliária, não aplicou em bolsa de valores, enfim, aquele padrãozinho, ele não vai ter problema, ele vai conseguir preencher a declaração, o formulário é autoexplicável e ele vai se sair bem. Agora, quem teve aí várias transações, eu sugiro que busque um profissional. Eu sugiro que busque um profissional porque a Receita Federal hoje, ela sabe da minha vida, da sua vida, da vida da Jordana, muito mais do que nós mesmos, sabe? Nós temos a possibilidade de, com a certificação digital hoje, e a Receita não esconde isso, não. Com certificado digital, você entra, vai na base de dados da Receita Federal e puxa da base de dados da Receita Federal o que ela tem já declarado, que ela recebeu de informações a respeito da sua declaração. A minha declaração no ano de 2020, que eu entrei para fazer, eu entrei na base de dados da declaração de imposto de renda para baixar a declaração pré-preenchida, tinha lá uma informação de uma receita paga a mim pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás de 890 e poucos reais, que eu particularmente não me lembrava, sabe? Pode ter sido algum honorário de advocatício, alguma coisa, eu particularmente não me lembrava. Se eu fizesse a declaração sem consultar a base de dados, a minha declaração teria ido para a malha fina por conta dessa receita. Então, esse expertise que o contador tem, ele às vezes vai ser de grande valia e fica mais barato do que enfrentar aí uma fiscalização de malha e prestação de contas para a Receita Federal no futuro. Devemos estar atentos, né? Nós conversamos com o presidente do Sescom Goiás, o Edson Cândido. Presidente, muito obrigada pela participação aqui no Sagres em Tom Maior. Grande abraço para o senhor e até uma próxima. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. O Sescom e a minha pessoa, nós nos colocamos à disposição do Sistema Sagres.
uma empresa pela qual eu tenho um respeito e uma admiração muito grande, desde a época da Rádio 730 e tudo que eu sempre participei. E eu quero aproveitar a sua grande audiência para convidar todos os seus telespectadores para no dia 3 de março, uma live no canal do YouTube do Sescom Goiás, que vai ser um tira-dúvidas aberto com o coordenador do Imposto de Renda, Jorge Francisco, e um diretor nosso, o João Francisco de Assis, e vão fazer essa live aberta e vão tirar dúvida. Então, nós vamos falar com o chefe maior do Imposto de Renda do Estado de Goiás. Quem tiver a oportunidade, dia 3 de março, no canal do YouTube do Sescom Goiás. 3 de março, próxima quarta-feira, né, presidente? Próxima? Quarta-feira. Quarta-feira, muito bem. O recado está dado, o convite está feito. Um grande abraço também para Jéssica Dias e até a próxima. Até a próxima, Jordana. Grande abraço a você, ao Edson, nosso convidado de hoje. Até amanhã. Até amanhã. Essa entrevista na íntegra você confere lá no nosso canal no YouTube. É o youtube.com/SagresTV. Muito obrigada a você que interagiu conosco aqui na nossa programação Sagres em Tom Maior, nesse primeiro bloco dessa segunda hora do Sagres em Tom Maior. Manda um abraço aqui na nossa live para Camila. Ela está parabenizando essa entrevista com o presidente do Sescom Goiás. É a Camila Lemes. Quem também está conosco é o Raimundo Nonato, aqui no nosso canal no YouTube. Raimundo Nonato, que também nos acompanha no 730M do rádio, lá na Rádio Sagres. Abraço também para o Marinaldo Rezende, que ele diz: corrigir a tabela não corrigem, e os que ganham pouco são penalizados, mas com recolhimento e não com a devolução do imposto de renda, né? O presidente Jair Bolsonaro, o Marinaldo, ele disse que está tentando dar uma mexida nessa tabela e você acompanha esses detalhes aqui no Sistema Sagres de Comunicação, lá no sagresonline.com.br. E vale lembrar que é você que nos acompanha aqui nas nossas plataformas de vídeo, o QR Code está aí na sua tela, é só você apontar a câmera do seu celular para baixar o aplicativo da Rádio Sagres. Você vai ser direcionado para a sua loja de aplicativos e assim você acompanha a nossa programação, recebe as notícias que são postadas lá no sagresonline.com.br.